Boa noite, pessoal. O objetivo da aula é a análise da Lei 8.072 de 90, a chamada Lei de Crimes Hediondos. Eu já lhes adianto, a análise dessa lei e a resolução de exercícios a respeito dessa lei é muito simples. Por quê? Porque o seu examinador vai querer que você saiba, afinal, quais são os crimes de natureza hedionda. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o assunto para que a gente possa adentrar na lei propriamente dita. Gente, a Constituição de 1988 veio prevendo lá no artigo 5º, no inciso, se eu não me engano, 43, que os crimes hediondos seriam de natureza inafiançáveis, insuscetíveis de graça e de anistia. Nós temos aqui um mandado constitucional de criminalização. O que isso significa, Fernanda? Significa que o legislador constituinte, aquele que fez a Constituição de 88, ele estabeleceu um mandado ao legislador ordinário, dizendo assim: ei, legislador ordinário, no momento em que você estiver normatizando os crimes de natureza hedionda, eu quero que você considere que, no mínimo, esses crimes sejam inafiançáveis e insuscetíveis de alguns institutos benéficos para o réu, tais como anistia, graça, indulto. Vou repetir. Legislador ordinário, eu estou lhe mandando, no momento em que você for normatizar esses crimes, que você considere que, no mínimo, esses crimes sejam inafiançáveis, ou seja, não é cabível fiança, e insuscetível, não é cabível a aplicação dos institutos benéficos ao réu, que é a graça, o indulto e a anistia. Professora, mas a Constituição de 88, ela conceituou que seria crime de natureza hedionda? Não. A Constituição de 88, ela só pontuou que, no nosso ordenamento jurídico, era preciso que normatizar que alguns crimes teriam essa natureza hedionda. E ela deu essa missão ao legislador ordinário. O conceito de crimes hediondos é um conceito de natureza legal. Será crime hediondo aquilo que a lei disser que é crime hediondo? A gente tem uma ideia, e é realmente a ideia, que eu tenho que considerar hediondo crimes gravíssimos, crimes horrendos, crimes assustadores. Mas o conceito realmente de crimes hediondos é o que vem prevendo a lei. Se a lei disser assim, esse crime é hediondo, então a gente vai considerar como crime hediondo. A Constituição ela é de 1988 e surge a Lei de Crimes Hediondos em 1990. A Lei de Crimes Hediondos ela surge no contexto de crimes de extorsão mediante sequestro. Na década de 90, a sociedade brasileira fica meio assombrada com a quantidade de sequestros e a quantidade, pessoal, de pessoas importantes da alta sociedade brasileira vítimas desse crime. Nesse contexto, o legislador ordinário, ele, como forma de tentar mostrar para a sociedade que ele estava atento, que a sociedade estava protegida, ele edita a Lei de Crimes Hediondos em 1990, mas foi uma lei, gente, que ela foi editada muito rápido, de uma maneira muito assodada, tanto é que a doutrina considera que a Lei de Crimes Hediondos é uma lei que ela é um pouco inócua, que ela é um pouco fraca. Só para você ter noção, quando ela foi editada, o homicídio, que é o crime dos crimes, não foi inserido no rol de crimes hediondos. E aí, depois, com o tempo, né, com o contexto histórico da morte da Daniela Pérez, aquela mobilização da sociedade brasileira em 1992, não lembro exatamente a data, que vai ser inserido na Lei de Crimes Hediondos o homicídio simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, e o homicídio qualificado como crime de natureza hedionda. Entendido isso, entendido que crimes hediondos são aqueles que foram taxativamente previstos lá na Lei 8.072/90, que esses crimes que a gente vai buscar memorizar hoje,
eles têm como característica básica serem crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça e anistia. Outra coisa importante é que crime de natureza hedionda, ele vai ter um tratamento diferenciado da legislação, um tratamento mais severo para aquele que pratica crimes de natureza hedionda, tais como, por exemplo, a progressão de regime de pena. Fernanda, mas isso vai cair na minha prova? Não. O que vai cair exatamente na sua prova? O entendimento de que a Constituição Federal de 88 estabeleceu um mandado constitucional de criminalização, dizendo para o legislador ordinário, no momento em que ele estivesse normatizando crimes de natureza hedionda, que considere que esses crimes sejam, no mínimo, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. E foi exatamente isso que o legislador ordinário fez em 1990, o momento em que foi se normatizar crimes de natureza hedionda. O objetivo da nossa aula é conhecer quais crimes, afinal, o legislador entendeu ser crime hediondo. Quais crimes serão inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. E a lei de crimes hediondos, que é a lei 8.072/90, vem me contar. Gente, para fins de prova, você só vai precisar saber que homicídio é crime hediondo, que extorsão mediante sequestro é crime hediondo, que epidemia com resultado morte é crime hediondo. Professora, eu vou ter que memorizar? Vai. Mas eu garanto a você que o processo contínuo de repetição, análise de lei seca e revisões periódicas, semanais, leitura de lei seca, resolução de exercícios, eu garanto, no dia da prova, ninguém aqui, se fizer exatamente como a professora está se propondo a desenvolver o conteúdo, errará essa questão. Peguem, por gentileza, a lei de crimes hediondos. Vou abrir aqui para mim. Nosso caderno de lei seca. Tá? Nosso caderno de lei seca. Lei de crimes hediondos. Você já vai começar a se familiarizar com o número da lei. A lei de crimes hediondos é a lei 8.072 de 1990. A lei de crimes hediondos, ela é fruto daquele mandado constitucional de criminalização que está previsto no artigo 5º, lá no inciso 43. O artigo 5º da Constituição Federal diz: tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos serão considerados, quando forem normatizados, crimes de natureza inafiançáveis e serão também insuscetíveis de graça e de anistia. O conceito de crimes hediondos é um conceito legal. Só é hediondo aquilo que essa lei 8.072 de 90 diz que é hediondo. Mas, professora, existe um crime X horrendo, tenebroso, que não está previsto na lei de crimes hediondos. Então, a senhora está querendo me dizer que esse crime terrível não é hediondo? Sim. Só é hediondo aqueles crimes que estão aqui de maneira taxativa prevista na lei. O primeiro deles, e eu já vou te chamar a atenção que a aula de hoje não é para fazer análise do tipo penal, não é para eu dizer o que é um homicídio simples, o que é um homicídio qualificado, o que é uma extorsão. Aqui é simplesmente para você começar a se familiarizar com o tipo penal. Ah, professora, mas eu nunca estudei direito penal, não sei o que é extorsão mediante sequestro. Não tem problema. Nós vamos aprender isso em momento oportuno, na análise dos crimes em espécie. Aqui, eu só quero que tu guardes que crimes são esses que a Lei 8.072 considerou como hediondo. O artigo 1º diz assim: serão hediondos esses crimes que estão tipificados no Código Penal, e não importa se você chegou a consumar o crime ou simplesmente se esse crime foi tentado. É possível, gente, que você pratique esse crime e que você não consiga chegar à consumação, que o crime não foi consumado por uma circunstância alheia à sua vontade. Fernanda, não importa.
Se você pratica esse crime, seja na modalidade consumada ou na modalidade tentada, ele vai ser de natureza hedionda. O primeiro crime trazido pelo inciso 1 da nossa lei é o homicídio. Homicídio é matar alguém. Mas o que eu tenho que ponderar e tomar muito cuidado? O homicídio, ele tem a figura simples dele e tem as figuras qualificadas, que vai tornar a mão do legislador mais pesada na hora de dosimetrar a pena. O homicídio simples é simplesmente matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado, eu vou aplicar a pena de 12 a 30, porque existe ali naquele contexto uma circunstância que qualifica o crime. E o próprio Código Penal vai dizer quais são essas circunstâncias que a gente vai analisar em momento oportuno. Mas eu vou te dar um exemplo. Homicídio qualificado, matar alguém mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Matar mulher em razão da sua condição de sexo feminino. Matar menor de 14 anos. Matar alguém, pessoal, com alguma circunstância que o legislador tipificou como uma qualificadora. Nesse momento, você não precisa saber quais são as qualificadoras que a gente vai estudar em crimes em espécie. Eu só quero que tu saibas inicialmente que o homicídio qualificado é hediondo. Agora, o homicídio simples, ele não é hediondo. Somente será se o homicídio simples for praticado em uma atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Fernanda, volta para mim. Se cair na minha prova que o homicídio simples é crime hediondo, eu posso marcar como correta? Não, senhores. O homicídio simples não é hediondo. Somente a modalidade de homicídio simples, quando praticada em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que tenha sido praticado por um só agente. Prof, sua linda, maravilhosa, eu entendi. Nesse primeiro momento, eu não vou precisar saber quais são as qualificadoras do homicídio. Não. Eu quero que tu guardes no seu coraçãozinho que homicídio qualificado é crime de natureza hedionda. Homicídio qualificado é hediondo. O homicídio simples não é hediondo. Somente será se esse homicídio simples for praticado em uma atividade que é típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Ô, prof, me diga para mim, o que seria uma atividade típica de grupo de extermínio? O grupo de extermínio, ele tem como característica, pessoal, fazer justiça com as próprias mãos. Um grupo de extermínio, ele mata, mas em nome de uma causa importante. É muito parecido com o Robin Hood, que rouba dos pobres, não é verdade? O homicídio simples é hediondo. Certo ou errado? Errado. Mas se esse homicídio simples for praticado nesse contexto de uma atividade típica de grupo de extermínio, ainda que tenha sido praticado por um só agente, ele vai ser hediondo. Prof, sua linda, eu consegui compreender. O inciso 1A, ele diz que a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, nesse primeiro momento, você não precisa saber qual é a dolosa de natureza gravíssima, como você vai caracterizá-la, né? Mas só que esse tipo de lesão vai ser considerada hedionda quando for praticado contra agente de segurança pública. Se alguém, prestem atenção, pratica uma lesão dolosa de natureza gravíssima contra mim, Fernanda, isso não é hediondo. Mas se alguém pratica uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra um policial civil, contra um policial militar, contra um agente de segurança pública, contra os oficiais das Forças Armadas, nós teremos aqui um crime de natureza hedionda. Gente, perceba que foi inserido esse crime no ano de 2015. Em 2015, era aquela onda de matança de policiais.
O legislador ordinário vem prevendo essa conduta como hedionda com o intuito de fazer com que essa prática seja diminuída, colocando o quê? Uma pitada, colocando um plus a mais para quem o que pratica esse crime, considerando que se esse crime for de natureza hedionda, a aplicação da lei penal será considerada mais severa. Professora, então eu vou guardar a lesão corporal se for gravíssima, ou se essa lesão for seguida de morte, e se for praticada contra os agentes de segurança pública e os oficiais das Forças Armadas, os integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou, gente, contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Ah, eu matei a mulher do policial porque ela é mulher de policial. Aí será crime de natureza hedionda. O crime de roubo é hediondo? Depende. Se esse roubo for praticado com restrição de liberdade da vítima, ou se esse roubo for praticado com emprego de arma de fogo, ou com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Vamos começar a nos familiarizar com isso aqui. Fernanda, roubo é crime hediondo? Não. Mas se esse roubo for praticado circunstanciadamente pela restrição de liberdade da vítima, com emprego de arma de fogo, com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou se esse roubo resultar em uma lesão grave ou morte, taca-lhe a hediondez nesse roubo. Extorsão é crime hediondo? Não. Mas se ela for qualificada pela restrição da liberdade da vítima ou ocorrência de lesão corporal ou morte, eu estou diante de um crime hediondo. A extorsão mediante sequestro e também a extorsão na forma qualificada é hedionda. O estupro é hediondo. Estupro de vulnerável. Epidemia com resultado morte. Gente, olha esse crime. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Furto. O furto é crime hediondo, Fernanda? Não. Mas se esse furto for qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, será considerado hediondo. Olha essa aqui, pessoal. Acabou de sair do forno, ó. Incluída pela Lei 14.811 de 2024. É hediondo, induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou a automutilação realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real. Sequestro e cárcere privado cometido contra menor de 18 anos. Tráfico de pessoas cometido contra criança ou adolescente. Percebam, pessoal, quem estudou para o concurso da Polícia Militar há pouco tempo atrás não teve que estudar isso aqui. Foi incluído agora, no ano de 2024. É ainda crime hediondo. Genocídio. Genocídio. Crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Não é de uso restrito, é de uso proibido. Comércio ilegal de arma de fogo. Comércio ilegal de arma de fogo. Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Aqui, os crimes previstos no Código Penal Militar
que apresentem identidade com os crimes previstos no Código Penal. Olhem para cá, incluído aqui na Lei 14.811 de 2024, crimes previstos lá no artigo 240, parágrafo 1º do ECA, 241. Nós vamos analisar isso aqui daqui a pouco. Gente, o artigo 2º diz: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo, olha as características, são insuscetíveis de anistia, graça e também insuscetíveis de quê, pessoal? De fiança. Fernanda, me diga uma coisa. A prisão temporária de um crime comum, a própria expressão temporário me lembra o quê? Que a prisão dura um determinado período de tempo. A prisão temporária, em regra, ela tem como prazo 5 dias. O sujeito pode ficar preso de maneira temporária 5 dias apenas. Mas se ele comete crime de natureza hedionda, o prazo da prisão temporária é diferenciada, é de 30 dias. Professora, a senhora, nesse momento, fez uma análise bem pontual da lei de crimes hediondos. E eu quero te chamar a atenção para o seguinte: você pode ter a melhor aula de crimes hediondos. Gente, não importa. O que realmente importa é quantas vezes você vai repetir esse assunto. Eu, por exemplo, pessoal, eu já internalizei quase que 80% desses crimes. Agora me cabe dar uma olhada com mais carinho nos crimes inseridos agora em 2024. E como é que eu vou começar a memorizar isso, Fernanda? Como é que eu vou saber se eu estou ou não estou diante de um crime de natureza hedionda? Para memorizar, não existe metodologia mais eficiente do que começar a treinar. Então, eu vou te dar um minutinho para a gente pegar o teu material de exercícios. Eu coloquei aí para você qual é a página do seu material. É a página 190, e a gente vai começar agora a trabalhar os exercícios e iniciar o processo de fixação desse conteúdo, tá bom? Um minutinho, abram, por favor, o seu material de resolução de exercícios. Prof, essa lei é só esse tamaninho? É, só isso aí, gente. Só que para memorizar, a gente vai ter que ler ela 1.299.000 mais 19 vezes, durante períodos intercalados, ininterruptos, até a gente não aguentar mais. Olha lá, eu vou começar. Questão número 1 diz o seguinte: são crimes hediondos, dentre outros, estupro é hediondo, latrocínio. Fernando, o que é o latrocínio? É o roubo seguido de morte. Latrocínio é roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte é hediondo? É. Internalizem isso. Estupro é. Roubo seguido de morte é. Homicídio qualificado é. E estupro de vulnerável é. Prof, sua louca, eu vou ter que memorizar? Vai. A lei diz que é hediondo homicídio qualificado, roubo qualificado pela lesão corporal grave ou morte, ou seja, o latrocínio é o roubo seguido de morte, estupro e estupro de vulnerável. Polícia Civil de São Paulo, 2022. São considerados hediondos apenas os crimes consumados. Errado, pessoal. Se você pratica um homicídio qualificado na modalidade tentada, ou seja, o sujeito não morreu por circunstâncias alheias à sua vontade, você vai responder por um crime hediondo na modalidade tentada. O homicídio tentado é aquele que não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não importa se você praticou qualquer desses crimes, se ele se consumou ou se não houve a consumação por circunstâncias alheias à vontade. Haverá a hediondez, seja na modalidade consumada, seja na modalidade tentada, é o que diz a Lei 8.072, ao prever no artigo 1º o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos
tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Olhem aqui, consumados ou tentados. Defensor Público do Alagoas, questão número 3. O homicídio simples, na forma tentada, inclui-se entre os crimes hediondos. Se, senhores, o homicídio simples não é hediondo, mas se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, é hediondo? É. Homicídio simples é hediondo? Não. Mas se for praticado em atividade típica de um grupo de extermínio, eu estou diante de um crime hediondo. Professora, sua louca, repete aí, por favor. Homicídio simples é hediondo? Não. Mas se esse homicídio simples for praticado de um jeito específico, e que jeito específico é esse? Um homicídio praticado em uma atividade típica de grupo de extermínio. Ou seja, típica daqueles grupos que querem fazer justiça com as próprias mãos. Isso é uma qualificadora em que pese ser um homicídio simples. E olha o que ele colocou aqui, na modalidade tentada. Eu não quero saber se é na modalidade tentada ou consumada, porque a lei diz, haverá hediondez, seja na consumação, seja na tentativa. 4. Com base na lei de crimes hediondos, julguem os itens a seguir. O crime de homicídio é considerado hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. E quando for o quê? Qualificado. Prof, mas um grupo de extermínio, ele pratica o crime de uma determinada forma, muito típica. Mas se eu quero, pessoal, praticar um crime usando as minhas próprias mãos, tentando fazer justiça, enfim, só que eu sozinho, imitando um grupo de extermínio, isso é crime hediondo? É. Homicídio simples é hediondo? Não. Mas o homicídio simples praticado em uma atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, é hediondo. E o homicídio de natureza qualificada. Perceba que as questões de lei de crimes hediondos não te perguntam o que é uma qualificadora. Ele só quer que você o quê? Olhe para a lei e responda exatamente o que lhe foi questionado. Questão 5. O homicídio simples, tentado ou consumado, é considerado crime hediondo? Falso. Homicídio simples é hediondo, senhores? Não. Mas o homicídio simples, praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, é hediondo. E o homicídio qualificado. 6. Constitui crime hediondo homicídio em atividade típica de grupo de extermínio, praticada por um só agente. Verdade ou mentira? Verdade. Homicídio simples é hediondo, senhores? Não. Mas o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente, é hediondo. É o homicídio qualificado. 7. Delegado de Polícia Civil de Goiás. Para que se considere o crime de homicídio hediondo, ele deve ser qualificado? Não. Eu tenho outra hipótese de hediondez no homicídio. Quando? Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. É por isso que eu não posso afirmar que o crime de homicídio hediondo deve ser qualificado. Não, porque eu tenho a modalidade simples praticada em atividade típica de grupo de extermínio. Questão número 8, Instituto OCP, Polícia Civil do Espírito Santo. É considerado crime hediondo o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, exceto se cometido por um só agente. Errado, senhores. O homicídio simples é hediondo? Não. Mas o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, é hediondo.
Questão número 9, investigador, Polícia Civil do Espírito Santo. Não é considerado hediondo o crime de homicídio qualificado, certo ou errado? Falso. É hediondo o homicídio qualificado e o homicídio simples quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Questão número 10. O homicídio previsto no caput do artigo 121 do Código Penal, leia-se homicídio simples. Vou falar de novo. O homicídio previsto no caput do artigo 121 do CP é o homicídio simples. Matar alguém, pena, 6 a 20 anos. Aí olha o que ele diz. O homicídio praticado no caput do artigo 121 do Código Penal, se praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um único agente, é considerado crime hediondo. Prof, sua linda, maravilhosa, não aguento mais ouvir esta informação. Senhores, é o processo de repetição que vai solidificar o conhecimento. O homicídio simples é hediondo? Não. Mas o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, é hediondo. Questão 11. Conforme o disposto na Lei 8.072 de 90, são considerados crimes hediondos epidemia com resultado morte, é verdade, homicídio qualificado, e não importa qual é a qualificadora. Então, se ele colocar aqui qualquer qualificadora, não importa. Se o homicídio é qualificado, qualquer qualificadora torna hediondo esse homicídio. E o estupro, lindo. A epidemia só é considerada hedionda se ela for com resultado morte. Vou te dar um exemplo, pessoal. O que é uma epidemia? Uma epidemia, pessoal, é quando nós temos um surto de uma determinada doença, né? E essa epidemia, que é considerada criminosa, é aquela que é provocada por alguém. Uma epidemia, pessoal, ela se dá quando ocorre um aumento no número de casos de uma doença em diversas regiões, estados ou cidades, porém sem atingir níveis globais. Mas só vai ser criminosa essa epidemia se você provocar ela. Imagine, pessoal, que você saiba que você tem, por exemplo, AIDS, e sai por aí contaminando centenas e centenas de pessoas. Isso é o quê? Uma epidemia, número de casos de uma doença. Só que só será considerado hediondo se dessa epidemia que você causou sobrevier o resultado morte. Olha lá. Conforme dispõe a Lei 8.072, são considerados crimes hediondos epidemia com resultado morte, homicídio qualificado por motivo torpe, matei alguém por um motivo muito vil, muito torpe, e o estupro. A resposta está correta. 12, TJ do Tocantins. A respeito da compatibilidade do delito de lesão corporal e a lei de crimes hediondos, é correto afirmar que não há delito de lesão corporal acometido pela hediondez. Está falso. Fernanda, existe algum tipo de lesão corporal que vai ser considerada hedionda? Existe. A lesão corporal de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, quando praticada contra agentes de segurança pública ou seus familiares até o 3º grau em razão dessa condição. É o que prevê a lei, no inciso 1A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra agentes de segurança pública ou seus familiares até o 3º grau. Polícia Civil da Paraíba, questão 13. O rol, olha aqui, o rol de crimes hediondos inclui o roubo qualificado pela lesão grave, porém não abrange o homicídio simples, salvo se praticado em atividade de grupo de extermínio. Verdade. Roubo é hediondo? Não, mas esse roubo
que tem como resultado uma lesão corporal grave é hediondo. O homicídio, pessoal, simples, não está abrangido pela lei, a não ser que seja praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Questão 14, juiz de direito do TJ de Goiás. No que se refere ao crime de roubo, esse passou a ser considerado hediondo em razão do pacote anticrime. Fernanda, sua maravilhosa. Eu vou ter, pessoal, minto. Olha aqui, ó. Em razão da lei 1364. Por que aqui está errada a questão, pessoal? A lei de crimes, o pacote anticrime, ele veio prever que o crime de roubo qualificado, que o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, ele é hediondo. Mas o crime de roubo, só o roubo, não é hediondo. Quando você pega aqui, olha, a lei de crimes hediondos, realmente quem inseriu isso aqui foi o pacote anticrime. Mas não inseriu o roubo. Inseriu o roubo nessas situações aqui. Então, é por isso que eu insisto e lhe pergunto. Roubo é crime hediondo? Não. Mas o roubo, falem comigo, circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou esse roubo qualificado pelo resultado lesão grave ou morte é hediondo. Se você puder ponderar aí para mim, guarde isso. Esses tipos de roubo foram inseridos na Lei de Crimes Hediondos no ano de 2019 pelo pacote anticrime. Vou repetir, neurose de clareza. Roubo é crime hediondo? Não. Mas o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima é. O roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo é. O roubo com emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito é. E o roubo qualificado pelo resultado lesão grave ou morte é hediondo. 15. Não é considerado crime hediondo pela lei de crimes hediondos o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Tá falso. Roubo quando circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima é hediondo? Sim. 16. Não é considerado como crime hediondo o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Falso, é hediondo. Olha lá, o roubo quando circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito é hediondo. 17. Não é considerado crime hediondo roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Falso. O roubo, quando for o que é realizado com emprego de arma de fogo ou com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ele é hediondo. 18, vamos lá para a 18. A questão 18 diz: não é considerado crime hediondo pela lei roubo qualificado pelo resultado morte. Tá falso. Prof, eu já estou começando a internalizar. Homicídio é crime de natureza hedionda? Não. Mas o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, é hediondo. Homicídio qualificado é hediondo. Estupro, estupro de vulnerável. Roubo é hediondo? Não. Mas o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, com o uso de arma de fogo, seja de uso restrito, proibido, roubo qualificado pelo resultado, lesão grave ou morte, é hediondo. Próxima questão. Não é considerado crime hediondo pela lei de crimes hediondos o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. Falso.
É ou não é hediondo? É. Pergunta: roubo é crime hediondo? Não. Mas o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, pelo uso de arma de fogo, ou o roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte, é hediondo. Questão 20, juiz de direito, TJ de Santa Catarina. Não é considerado como crime hediondo o crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Você vai lembrar, pessoal, do contexto histórico da criação da lei, que a lei de crimes hediondos, ela surge como forma de combater aqueles sequestros que ocorriam, aquelas extorsões mediante sequestro que começaram a ocorrer no início dos anos de 1990. Senhores, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima é hedionda. 21. Considera-se hediondo o crime de extorsão na forma simples ou na forma qualificada. Gente, a lei diz claramente o seguinte no inciso 3. É hediondo se a extorsão for qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. E é hedionda aquela extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Extorsão simples é crime hediondo? Não, mas a extorsão qualificada é hedionda. 22, delegado de polícia na Bahia. A lei de crimes hediondos, embora não forneça o conceito de crimes hediondos, a lei apresenta um rol dos crimes que se enquadram em seus dispositivos, entre os quais se pode destacar extorsão mediante sequestro, certo ou errado? Certo. Professora, qual que é o conceito de crimes hediondos? Nós não temos um conceito de crimes hediondos. O conceito que a gente leva é o conceito de natureza legal. É hediondo aquilo que a lei 8.072, de maneira taxativa, veio prevendo em seus dispositivos. 23. De acordo com a lei de crimes hediondos, é considerado crime hediondo estupro de vulnerável tentado. Gente, não importa se o crime não se consumou por uma circunstância alheia à vontade do agente. Não importa se o crime de natureza hedionda se consumou ou não. Tanto na modalidade consumada quanto na modalidade tentada, haverá o quê? A hediondez. Verdade. 24. Considera-se crime hediondo estupro de vulnerável tentado. De novo, verdadeiro. 25. É considerado hediondo o crime de epidemia com resultado morte, processo de repetição. Epidemia com resultado morte está previsto na lei de crimes hediondos como crime hediondo? Tá, sua maravilhosa. Olha lá, não é considerado hediondo o crime de epidemia com resultado morte, falso, é hediondo. 27. São considerados crimes hediondos estupro, verdade, e epidemia com resultado morte. Lindo! 28. Segundo a Lei 8.072 de 90, são considerados crimes hediondos a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e o estupro de vulnerável. Gente, vou te dar um exemplo aqui de adulteração de medicação. Imagina, pessoal, que um determinado laboratório tenha feito essa medicação aqui para evitar a gravidez. E aí, no lugar enfim, dos trem lá que tem que colocar, ele coloca simplesmente farinha. E todo mundo começa a engravidar. Gente, a lei de crimes hediondos diz que é crime hediondo falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Internalizem
esse tipo penal que é hediondo. 29, Polícia Civil do Distrito Federal. O crime de epidemia com resultado morte não é considerado hediondo, certo ou errado? Falso. Epidemia com resultado morte é hediondo? É. 30. Nos termos da Lei de Crimes Hediondos, o crime de epidemia com resultado morte não é considerado hediondo. Falso. Epidemia com resultado morte é hediondo? É. 31. Segundo o que dispõe a legislação nacional acerca dos crimes hediondos, o crime de favorecimento da prostituição ou de uma outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável é hediondo. Verdade. Fernanda, se o favorecimento da prostituição for de um adulto, isso é crime, mas não é hediondo. A Lei de Crimes Hediondos diz que favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, que será considerado hediondo. É o que diz a lei, inciso 8º. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. 32. É considerado hediondo o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Lindo. 33. São considerados hediondos, de acordo com a Lei 8.072 de 90 e suas alterações, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou de adolescente ou de vulnerável, certo ou errado? Certo. Olhem aqui, o furto é crime hediondo? Não, senhores. O furto, subtrair coisa alheia móvel, é crime hediondo? Não. Mas toma cuidado. O pacote anticrime inseriu na lei de crimes hediondos aquele furto que é praticado com o uso de explosivo. Lembram-se que no ano de 2019, 2020, por aí, 2018, começou aquela onda de explodir caixa eletrônico. E aí, o que o legislador fez? Eu vou pegar esses vagabundos. Esse tipo penal agora, eu vou jogar lá na lei de crimes hediondos para tornar o quê? A aplicação da pena para esse sujeito mais severa. Furto simples é hediondo? Não. Furto qualificado é hediondo? Não. Mas se ele for qualificado pelo emprego de explosivo ou de um artefato análogo que cause perigo comum, eu vou considerá-lo hediondo. E quem inseriu isso foi, em 2019, o pacote anticrime. 35. Juiz de Direito TJ de Santa Catarina. Não é considerado como crime hediondo o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo. Falso. Furto qualificado pelo emprego de explosivo é hediondo. Considera-se crime hediondo o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo, sim ou não? Sim. 37. É considerado um crime hediondo furto qualificado pelo emprego de explosivo, certo ou errado? Certíssimo. 38. Não é considerado como crime hediondo o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Pessoal, quando a gente fala, prestem bastante atenção agora em mim, tá bom? Quando a gente fala em porte, o que é o porte? É você pegar a arma de fogo e sair por aí, andando por aí. A lei de crimes hediondos, ela prevê que tanto portar, sair por aí com a arma, ou ter na tua casa a posse, tanto o porte quanto a posse de arma de fogo de uso proibido é hediondo. Fernanda, existe um tipo de arma que é classificada como arma de fogo de uso proibido, arma de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso restrito. Permitido, proibido e restrito. Vamos internalizar.
A lei de crimes hediondos diz que portar e ter a posse de uma arma de fogo de uso proibido, não é restrito. Proibido é crime hediondo. Vamos lá? Ele diz: não é considerado como crime hediondo o crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso proibido, falso. É crime hediondo, tanto a posse quanto o porte de arma de fogo de uso proibido. A lei de crimes hediondos considera crime hediondo a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Proibido. Se você está vendo esse assunto pela primeira vez, ou se você se conhece e sabe que você não internalizou essa informação, você vai pegar um post-it para mim agora e vai escrever bem grande, é proibido e não restrito. Porque o examinador ele é tão sacana que ele vai dizer assim, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a hediondo. Está errado. 40. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso proibido é equiparado a crime hediondo. Está errado, senhores. Não é equiparado. Primeiro, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo, não é um crime equiparado. E o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime hediondo? Não, mas é crime, tá, gente? 41. Polícia Federal. Senhores, esse ano nós teremos concurso da Polícia Federal. Olha lá. Paula, proprietária de uma casa de prostituição, menina boa, gente, induziu e passou a explorar sexualmente duas garotas de 15 anos de idade a uma adolescente. Nessa situação, o crime praticado pela Paula é hediondo. E qual que são as características do crime hediondo? É um crime inafiançável e insuscetível de graça, anistia e indulto. Resposta está correta. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, de adolescente ou de vulnerável. 42. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. TTTH. Tráfico, terrorismo, tortura e crimes hediondos, eles são inafiançáveis, ou seja, são insuscetíveis de fiança. Só que eles são o quê? Suscetíveis de liberdade provisória. Não existe nenhum crime insuscetível de liberdade provisória, senhores. Quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem a fiança, o juiz vai ter que concedê-la. Eu não posso dizer que eu não posso dar ao sujeito que cometeu um crime de natureza hedionda a liberdade provisória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. A restrição da liberdade do sujeito, seja por meio de uma prisão preventiva, pessoal, ela tem que ser fundamentada pelo periculum libertatis. Eu vou ter que comprovar que aquele sujeito, ele é um perigo para a sociedade. Por isso que eu vou acautelar a sociedade, colocando ele em prisão preventiva, até o quê? Que a ordem pública esteja resguardada, a sociedade esteja resguardada. Eu não posso dizer que nenhum crime é insuscetível de liberdade provisória. Todo crime é suscetível de liberdade provisória, seja com ou sem a fiança. 43. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Liberdade provisória, falso. 44. Os crimes considerados hediondos são insuscetíveis de graça, anistia, fiança, até aqui estava perfeito. E liberdade provisória, falso, seus lindos. Os crimes hediondos, embora inafiançáveis, insuscetíveis de graça e de indulto, podem ser anistiados, falso. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e de indulto. Não é possível a concessão de anistia, graça ou indulto àqueles que tenham praticado crimes hediondos. Verdade. Quem pratica crime de natureza hedionda vai ter que o quê, pessoal? Aguentar
a questão da prisão sem receber o benefício da anistia, graça ou indulto. À luz do que dispõe o direito brasileiro sobre os crimes hediondos, existe vedação legal expressa à concessão dos institutos da graça e do indulto. Gente, a lei diz, é insuscetível de anistia, graça e indulto. Os crimes hediondos são insuscetíveis de anistia, graça e fiança, verdade. Porém, são suscetíveis de indulto. Falso. Eu não vou conceder fiança, anistia, graça e indulto, mas é possível a concessão de liberdade provisória. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e de indulto. É o TTH, tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos, inafiançáveis e insuscetíveis de graça e de anistia. A prisão temporária, em regra, ela é concedida pelo juiz para que o sujeito fique na prisão por 5 dias. Mas se o crime for hediondo, é 30 dias. O prazo de prisão temporária para os crimes hediondos e equiparados é de 30 dias. Não sendo admitida a prorrogação, pessoal, olhem aqui. O artigo 2º, parágrafo 4º da lei, diz que a prisão temporária, ela, nos crimes hediondos, terá o prazo de 30 dias. Pode ser prorrogado por igual período? Pode. Terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. A prisão temporária nos crimes hediondos possui o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Certo ou errado? Certo. 52. A prisão temporária nos crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Lindo! A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponham em risco a ordem ou a incolumidade pública, presídios federais. Última questão. Se uma associação criminosa destinada à prática de crimes hediondos for desmantelada em razão da informação fornecida por participante ou associado do grupo, este receberá perdão judicial. Claro que não, né, pessoal? Mas isso aqui a gente vai analisar depois. Senhores, preste atenção no que a prof vai falar. Lei de crimes hediondos não mede a tua inteligência, mede o teu esforço. Mede quantas vezes você vai ter a humildade de pegar a lei e fazer a leitura. Quantas vezes você vai ter a humildade de refazer os exercícios. O examinador adora novidades legislativas. Nas próximas aulas, principalmente em aulas de revisão a respeito da legislação, nós vamos começar a ter um olhar diferenciado com os crimes hediondos inseridos pela lei agora em 2024. Por quê, Fernanda? Porque a gente não tem nenhuma questão cobrando esse assunto. Então, quando a gente for analisar pela segunda vez a lei de crimes hediondos, eu vou focar com vocês nos tipos penais que foram introduzidos agora, no ano de 2024, e que foram considerados pelo legislador como crimes de natureza hedionda. Lembra que eu coloquei lá no grupo? Essa aula terá exatos 60 minutos, 19h30 iniciamos, 20h30 encerramos. Alguém tem alguma pergunta, alguma ponderação? Tá tudo bem? Manda um coração. Oi, Sônia. Será que não vai vir na discursiva esse tema? Se vier na discursiva, olha aqui, Luana, como é bacana. A discursiva normalmente vai te falar de algum crime, mas imagina que na discursiva ele te conta toda uma historinha e vai colocar que o sujeito matou alguém com uso de veneno, explosivo ou um furto, não importa qual crime, se for de natureza hedionda, você vai, na sua resposta, colocar isso. Você vai colocar assim:
Inicialmente, cumpre ressaltar o que dispõe o artigo 5º, no inciso 43. Vejamos. O tráfico, a tortura, os crimes hediondos serão considerados inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. A Lei 8.072 veio prevendo de maneira taxativa que, dentre crimes de natureza hedionda, estará o furto praticado com o uso de explosivo. Você vai ter que pontuar na sua dissertação todas as informações possíveis a respeito daquele crime. Então, a minha ideia em relação a essa dissertação é que eu não acho que vai cair te perguntando exatamente isso, mas ele vai te colocar um crime, e se esse crime for de natureza hedionda, você vai ter que dissertar e dizer que é um crime de natureza hedionda, que é um crime inafiançável, insuscetível de graça, anistia e indulto, e colocar, né, as características. Ponderar que esse tipo de crime, por exemplo, terá o prazo da prisão temporária dele amplificado, ou seja, ao invés de 5 dias, vai ser 30 dias, e assim por diante. Mas a professora Fabiana vai treinar tudo, exatamente tudo com vocês a respeito das dissertações possíveis a cair na sua prova. Queridos, manda um coração para mim se essa aula para você foi boa, se está tudo bem, tá bom? Amanhã a gente se comunica, tá? Beijos. Fizemos o que tem que ser feito no dia de hoje. Tchau.